Eu sou Daniela Zupo e te acompanho nessa nova temporada do Horizonte da Saúde, um videocast produzido pelo Grupo Horizonte para a gente falar sobre saúde, sobre bem-estar. E nessa nova temporada, nós vamos fazer uma série especial sobre o Outubro Rosa, que é uma campanha mundialmente conhecida como uma campanha de conscientização para a importância da prevenção e da detecção precoce do câncer de mama. Vamos aos dados. O câncer de mama é o tipo de câncer mais comum entre as mulheres no Brasil e no mundo, excluindo-se os casos de câncer de pele não melanoma. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, estima-se mais de 73 mil novos casos de câncer de mama por ano no Brasil. Mundialmente, a Organização Mundial da Saúde estima que 1 em cada 8 mulheres vai desenvolver a doença ao longo da vida. No entanto, a boa notícia é que a detecção precoce aumenta significativamente as chances de cura. Quando diagnosticado em estágios iniciais, o câncer de mama pode alcançar uma taxa de cura superior a 90%. Pois é justamente por isso que a prevenção e o rastreamento são tão importantes. Durante esse episódio, a gente vai conversar com especialistas sobre os principais métodos de prevenção e diagnóstico, abordando desde hábitos saudáveis como exercícios físicos, alimentação, até as tecnologias mais avançadas para a detecção precoce, como a mamografia 3D e o uso da inteligência artificial. Então vamos lá, quero apresentar minhas convidadas, a doutora Bárbara Marques, oncologista clínica, e também a doutora Ana Paula Schecker, médica radiologista. Sejam muito bem-vindas, doutoras. Obrigada. Obrigada, Daniele. Muito obrigada. É uma oportunidade muito boa estar aqui para falar para todo mundo, conscientizar no Outubro Rosa e aprender um pouquinho sobre essa doença que é tão comum. E falar eu sempre digo que é muito importante a gente falar sobre o câncer de uma maneira clara e acolhedora, né? A gente precisa superar esses estigmas todos que ainda pairam, né, sobre o diagnóstico do câncer de mama. Então vamos lá, para começo de conversa, acho que a gente pode começar explicando o que é o câncer de mama, os vários tipos de câncer de mama, que são um detalhe, né? A gente estava conversando aqui antes de começar a gravação. Nem todo mundo, aliás, eu diria que pouca gente sabe que existem vários tipos de câncer de mama. Isso mesmo, Daniele. Olha, o câncer de mama é uma doença muito comum, como você disse, que acomete 1 a cada 8 mulheres. E tudo começa quando uma célula, ela tem algum defeito no seu DNA. E essa célula, como se fosse com uma programação errada, ela começa a se dividir. E o que caracteriza o câncer é a capacidade dessa célula espalhar e dessa célula invadir tecidos tumorais. Quando a gente fala de câncer de mama, muitas pacientes, elas chegam achando que tem uma doença que é universal, como se todo mundo tivesse um mesmo tipo de tumor, que é o câncer de mama. Uhum. Exatamente. Mas, na verdade, eu gosto de explicar para as minhas pacientes que câncer de mama tem nome e sobrenome. Boa. E esse sobrenome, ele vai variar conforme a expressão de 3 receptores principais na célula tumoral. A gente avalia os receptores hormonais, que são os receptores de estrógeno e de progesterona, e um outro que se chama HER2, HER2. E dali podem surgir várias combinações. Pode ter um receptor positivo, 2, 3 ou nenhum. Quando a gente está falando de tumores que têm expressão de receptor de hormônio, estrógeno e progesterona, a gente tem os tumores luminais. A gente tem o tumor HER2 positivo, quando ele tem uma hiperexpressão do HER2, que ele é positivo. E a gente tem o tumor triplo negativo, triplo de 3, sim, negativo, que nenhum desses 3 receptores está presente na superfície tumoral. E por que é tão importante a gente fazer essa diferenciação? Diferentes tipos de tumor têm diferentes prognósticos, é o que eu espero de evolução daquela doença, e eles têm diferentes tratamentos. Uhum. Então, cada situação é única, porque cada paciente tem a sua peculiaridade e tem o seu tipo de tumor. Falando assim, parece complicado, né? Afinal de contas, é ciência que vocês dominam, mas para o paciente é importante entender, né, doutora, que é por isso que nenhum tratamento, e cada vez menos, né, um tratamento é exatamente igual ao outro, porque a gente costuma ouvir aquelas conversas assim, minha tia fez radioterapia, minha mãe não fez quimioterapia, ou enfim,
são tratamentos cada vez mais diferenciados em função desses diferentes tipos de câncer, Exato. não é isso? Aqui eu estou tentando abordar de uma maneira muito geral. Claro. Mas existem ainda muitas nuances dentro de cada subtipo. A gente vai entender qual é o estágio daquela doença. Diferentes estágios também têm diferentes tratamentos e diferentes chances de cura, por exemplo. E a gente hoje tem a gente dá muita importância para a personalização do tratamento oncológico. A gente quer individualizar, fazendo uma medicina de precisão, sendo cada vez mais assertivo no nosso tratamento. Quanto mais eu personalizo o tratamento para aquela mulher especificamente, com aquele tipo de tumor, mais eficiente ele fica. Perfeito. Doutora Ana Paula, vamos falar um pouquinho de prevenção, né? A gente sabe que é uma das principais armas contra o câncer. Que hábitos de vida saudáveis a gente, como mulher, pode adotar para reduzir os riscos, digamos assim, de desenvolver um câncer de mama? Em primeiro lugar, eu queria agradecer, né, a oportunidade de estar aqui. Eu falo que é fascinante a gente falar um pouquinho daquilo que a gente vive todo dia, que a gente ama tanto, né? Na questão da prevenção, a gente divide em dois grandes grupos, assim. A prevenção primária, que são aquelas atitudes que a gente vai tomar para evitar que o tumor venha aparecer, venha desenvolver, né? Você quer falar para nós? Claro, com todo prazer. Olha, é muito importante a gente ter hábitos de vida saudáveis, coisas que são quase óbvias para qualquer pessoa. Não fumar, né? O tabagismo é zero, a gente indica que não tem tolerância para o cigarro. Bebida alcoólica com moderação. O que é essa moderação, né? Como que a gente quantifica isso? Exatamente. 3 a 4 copos de bebida alcoólica por semana, tá? Manter a atividade física, evitar a obesidade é muito importante. Outra coisa interessante é que isso é para a população geral, né? Esses hábitos de vida saudáveis, uma alimentação variada, contendo legumes, frutas. Mas a gente também tem que pensar que isso para todo mundo. Mas existem umas situações que têm o risco aumentado, independente desses fatores, por ter uma hereditariedade, ou seja, aquelas mulheres que nascem com uma mutação que predispõe a ter câncer de mama numa frequência muito maior do que aquela população que não tem essa mutação. Isso tem a ver com o histórico familiar, doutora? Tem sim a ver com histórico familiar, porque quanto mais pacientes, quanto mais pessoas na família, principalmente de primeiro grau, que tiveram câncer de mama ou de ovário, né, Ana? Maior o risco dessa mulher ter, por exemplo, uma mutação que correlaciona com essa chance muito maior ao longo da vida de ter câncer. Isso acontece em 10 a 15% dos casos, não é a maioria, mas certamente os hábitos de vida saudáveis vão impactar para todo mundo. Quer dizer, a questão do histórico familiar, ao contrário do que a gente pensa, tem um peso menor nos diagnósticos de câncer. É isso? É menos comum que seja pela hereditariedade do que seja uma doença esporádica. Eu acho essa uma informação importante, porque, falando até da minha experiência pessoal com o diagnóstico de câncer de mama, né, aos 42 anos de idade, a primeira... Eu sempre digo que o diagnóstico de câncer, ele costuma ser um diagnóstico inesperado para todo mundo, né? Mas quando você não tem um histórico familiar, você imagina que é uma doença que você nunca vai ter, né? E aí, quando a gente descobre que o histórico familiar é um fator, né, para se fazer exames mais cedo, mas que ele não é o único fator, né, de risco de você desenvolver um câncer de mama, é uma informação relativamente surpreendente para a maioria dos leigos, né? Bom, falamos dos fatores de risco, sobre as recomendações em termos de exames preventivos. E a gente sabe que o Outubro Rosa fala muito, né? Fala-se no mundo inteiro sobre a importância dos exames de detecção precoce, né? Doutora Ana Paula, quando as mulheres devem se preocupar em começar a fazer esse rastreamento? A mamografia, né? Então, aí seria a segunda parte, que a gente fala dos 2 grandes blocos, que é a prevenção primária, através desses hábitos de vida. E a prevenção secundária, o principal tópico dela é a questão do rastreamento. Então, é o que eu vou fazer para mim fazer o diagnóstico dessa doença, que a gente nunca quer ter, mas caso ela venha a acontecer comigo, o que eu vou fazer para mim fazer o diagnóstico o mais precoce possível, né? Porque a gente sabe que um diagnóstico precoce,
ele diminui muito a mortalidade. A chance de cura aumenta muito. Então, o que a gente tem hoje, o que a gente lança a mão para fazer esse rastreamento, né? Que é o que a gente invoca muito na questão do Outubro Rosa. Então, as 3 sociedades mais importantes que cuidam dessa questão da mama, que é a Sociedade Brasileira de Radiologia, a Sociedade de Mastologia e a de Ginecologia e Obstetrícia, elas vêm sempre se atualizando no que diz respeito a essas recomendações. E há exatos 1 ano, foi no final do ano passado, a gente foi feita, né, todo um consenso com novas diretrizes do que seria o recomendado. Então, isso é até uma novidade, uma coisa nova, que lá no Horizonte a gente preza muito por fazer, assim, de acordo com os critérios científicos internacionais, mesmo. Né? Isso. Então, o que é recomendado hoje? O rastreamento para a população habitual. O que é a população habitual? Aquela que é a população que não tem um risco aumentado, né? Depois eu vou explicar o que é o risco aumentado. Mas para a população habitual, o que a gente recomenda, o que é recomendado, é que a mamografia seja iniciada aos 40 anos. Então, a mulher fez 40 anos, ela deve fazer a primeira mamografia dela, e ela vai fazer anualmente, todos os anos, eu falo que é o para casa de todo ano, ir lá, fazer a mamografia, até os 74 anos. A partir dessa idade, dos 74 anos, é um critério, fica a critério do médico, que é o assistente da paciente. O ginecologista, ou no caso, se ela já tiver um mastologista, ele, de acordo com o estado de saúde da mulher, ele vai indicar se precisa continuar fazendo a mamografia ou se já é suficiente aos 74 anos interromper. Mas então a partir dos 40 e não dos 50? Não, a partir dos 40. Essa é a recomendação dessas 3 sociedades, né? A gente sabe que no Sistema Único de Saúde, o SUS, ainda existe essa recomendação a partir dos 50 anos. Exato. Mas é uma coisa que as 3 sociedades médicas mais importantes no cuidado têm tentado modificar, sabe? É uma coisa que porque às vezes no SUS demora um pouquinho mais, né? Para essas modificações acontecerem, mas a gente acredita também que não vai ser uma coisa que vai demorar muito. Porque a gente tem observado que o câncer de mama, ele tem atingido mulheres mais novas. Exatamente, eu ia perguntar isso agora para vocês, porque a gente tem a impressão, né? A impressão de que cada vez mais mulheres aí, estamos falando de mulheres em torno de 30 anos de idade, que a incidência de câncer de mama tem aumentado, mas isso já é uma estatística, então? É mais do que uma impressão. É real, isso está acontecendo. E isso vem trazendo, né, Ana, o rastreamento para a idade mais jovem. Porque enquanto a gente não rastreia essas mulheres mais novas, a gente cai naquele risco de fazer diagnóstico com a doença já mais avançada. Isso. E a intenção do rastreamento é justamente a detecção o mais precoce possível, porque isso correlaciona com a chance dela se curar. Pois é, aquela porcentagem maravilhosa que eu falei no início do programa, acima de 90%, prestem bem atenção, acima de 90% de chances de cura com o diagnóstico precoce. Então, a gente está falando, né, de tumores pequenos, bem pequenos. Exatamente. A gente sabe que o tumor, quando ele é palpável, ele tem pelo menos 1 centímetro, né? Para a gente conseguir perceber ele, a palpação. E o objetivo do rastreamento, que é a mamografia, a gente fazer a detecção quando ele ainda nem é palpável. Exatamente. Então, é aquele tumor que você nem percebeu ele ainda. Esse é que é nosso objetivo com o rastreamento, né? Que a gente lança a mão da mamografia, que apesar de, às vezes, as pacientes ainda terem bastante resistência, é o único dos exames, assim, que cientificamente provado que reduz a mortalidade. Então, quais são os outros exames, doutora? Os outros que a gente pode lançar a mão é o ultrassom, que vem como um complemento à mamografia. E hoje a gente tem também a ressonância, a evolução da mamografia, que eu vou explicar, que é a mamografia 3D, ou a tomossíntese. Mas a gente sabe que ainda, apesar de todo o tempo, o alicerce do rastreamento ainda é a mamografia. Né? Então, a importância é enorme de se começar a fazer mamografia aos 40 anos. Aos Você, 40 mulher anos. que nos assiste, a partir dos 40, faça seus exames de detecção precoce, sobretudo a mamografia. Isso. Acho que está num bom momento para a gente falar, então, das inovações, né? Você começou aí a anunciar na detecção, né? Porque com essas novas diretrizes
E com esse dado atual que a gente tem do aumento da incidência do câncer de mama em pacientes mais jovens, algumas coisas mudaram. Então, a gente divide as pacientes em 2 grupos. Então, as pacientes de risco habitual vão fazer esse rastreamento, mamografia a partir dos 40 anos. Existem as pacientes com risco aumentado. Então, o que são essas pacientes com risco aumentado? São aquelas pacientes que já tiveram câncer de mama, então existe um risco dela ter o câncer na outra mama. São as pacientes que têm história familiar muito importante, então é mãe, é uma avó, é uma irmã. Então, a gente sabe que essas pacientes, elas, por si só, elas têm um risco maior. Pacientes que têm algumas alterações, que já fizeram biópsias na mama e têm umas lesões que a gente chama de precursoras. Não são lesões cancerígenas, mas que pode ter uma evolução e desenvolver um câncer. Então, essas também nós vamos trazer para esse grupo de pacientes de alto risco. E as pacientes que têm as mamas densas também caem nesse risco de pacientes com alto risco. Só um parêntese aqui, que é uma dúvida constante. A gente vê muitas pacientes chegando e falando: meu médico falou que minha mama é densa. O que é a mama densa? Então, a mama densa não tem a ver com a consistência da mama, aquela mama que é mais dura. Não, a mama densa é uma mama que tem uma quantidade maior de glândula. A gente sabe que a mama ela é constituída de tecido adiposo e de tecido glandular. Então, a mama que tem muito tecido glandular, que é onde aparece o câncer de mama, o câncer de mama não dá na gordura, ele aparece na glândula. Então, quanto mais glândula tem aquela mama, maior o risco de desenvolver um câncer de mama. Entendi. Então, para essas pacientes que caem nesse grupo, que são pacientes com risco aumentado, o rastreamento é diferente. Então, para essas pacientes... Então, a primeira coisa é precisa saber se você está nesse grupo de alto risco ou não. Ou não. E a partir daí as indicações, vão como ser você bem diferentes. explicou aí, são diferentes. Isso. E seguindo a linha daqui que a doutora Bárbara falou, que hoje em dia o tratamento e até o diagnóstico, ele é muito personalizado. Né? Então, por exemplo, se você é uma paciente que tem uma história familiar positiva, que tem alguém da família que já teve, talvez fosse interessante você procurar um mastologista, né? Porque aí ele vai te orientar qual que seria os melhores exames que você faria. Perfeito, né? perfeito. Porque aí, além da mamografia, vai entrar o ultrassom, vai entrar a ressonância, né, de acordo com a sua história. E as inovações, doutora, nesses exames de detecção precoce? A gente tem aí, como eu falei, uma mamografia 3D, né? Quem tem que fazer, quem deve fazer esse tipo de exame? Na verdade, é o seguinte, a mamografia 3D, ela é uma evolução da mamografia normal. Como que funciona o exame da mamografia? A gente vê num plano, né? Tanto que está superior, médio, inferior. É uma sobreposição de imagens que a gente vai ver ali na mamografia. A mamografia 3D, que a gente chama também de tomossíntese, é quando a forma de fazer é a mesma. Só que em vez de você ver uma imagem, você vai ver vários cortezinhos. É como se fosse uma tomografia da mama. A tomografia a gente não vê vários, Sim. Como se fosse a mama toda fatiada. Então, o que acontece? A sensibilidade do exame ela é muito maior. Então, às vezes, além de você ter um ganho na qualidade do exame, na capacidade de você ver os nódulos ali. Uma maior precisão, Isso, né? Uma maior precisão. Você tem também um ganho na questão do... Às vezes, a gente vê, muito comum, você vai fazer mamografia, às vezes o médico fala, não, eu quero que faça um complemento. Né? Esse complemento, às vezes, é pela sobreposição. Como é uma sobreposição, às vezes você precisa de comprimir só naquele lugar para poder espalhar melhor, para você ver se ali no meio não tem nada. Com a mamografia 3D, a tomossíntese, você não precisa de fazer esses complementos. Porque não tem a sobreposição dos tecidos. Porque você vai ver em cortes. Então, assim, é uma mamografia que diminui as incidências, porque você não vai precisar de fazer os complementos. E, além disso, ainda dá ao médico que está examinando... mais precisa, menos exames, né? Isso. Com uma precisão maior, né? E, doutora Bárbara, aproveitando carona nessas
novas tecnologias, né, de detecção precoce, como elas ajudam, né? Acho que a doutora Ana Paula já explicou bem, a identificar o estágio, né, inicial do câncer e definir. Elas ajudam também a definir um tratamento adequado e mais, como você disse anteriormente, individualizado para essa mulher? Claro, a gente, toda vez que tem um diagnóstico de câncer de mama, a gente vai fazer o que a gente chama de estadiamento. O que é o estadiar? É avaliar se esse tumor está localizado só na mama ou se ele já espalhou. É um termo que eu acho que é bem comum de todo mundo, né, entender. Metástase, ou se ele já chegou, por exemplo, em um linfonodo, que é uma metástase locorregional, ou se ele tem uma metástase à distância, pulmão, osso, fígado. E para diferentes tamanhos, grau, tipo de câncer, a gente faz diferentes exames para pesquisar conforme a necessidade de ter algo além. E isso define totalmente o planejamento de tratamento. Porque uma doença inicial, localizada só na mama, a gente vai geralmente dar o pontapé contra o tratamento cirúrgico, né? A gente está fazendo um tratamento com intenção de cura. Se é uma doença um pouco mais avançada, mas não metastática, talvez a gente precise de começar com tratamento sistêmico, como a quimioterapia, por exemplo, para reduzir o tumor e depois fazer a programação cirúrgica. E se for uma doença que infelizmente já foi diagnosticada, né, Ana, em um estágio metastático, aí a gente vai lançar mão principalmente do tratamento sistêmico, que vai em todos os focos de doença. Então, essa tecnologia dos exames serem cada vez mais acurados, mais sensíveis e detectar os tumores em tamanhos mínimos, isso nos ajuda a fazer esse planejamento como um todo. E só para complementar, uma coisa que eu acho fundamental que todas as pacientes e mulheres que estão aqui nos ouvindo saibam, é que o exame, o toque, o autoexame, ele é importante no sentido da gente conhecer o corpo da gente, mas ele não substitui a mamografia. Porque é comum algumas pacientes falarem isso, assim, doutora. ah, não, mas eu faço com intervalo, eu não fiz encontrei esse nada, ano, né? mas eu me toco todo dia. Olha, a Ana falou, você vai perceber um tumor que tenha pelo menos 1 centímetro. E isso, lógico, a depender do tamanho, do volume da sua mama, da posição desse tumor. Você não vai perceber um tumor de 1 centímetro que está lá no centro, mais Você profundo. pode perder a chance da detecção precoce. Você perde a chance da detecção precoce. Então, Perfeito. o autoexame não substitui os exames de imagem Ou no de popular, rastreamento. uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E precisamos da outra coisa nesse caso, Exatamente. né? Bom, já que a gente está falando dessas inovações tecnológicas, acho que é um bom momento para a gente falar de um conceito que está chegando no Brasil. O Horizonte, inclusive, já tem o Casa Delas, que é o Breast Center, né? Um centro de acolhimento e tratamento para mulher diagnosticada com câncer de mama, com uma equipe multidisciplinar que vai acolher essa mulher do diagnóstico até o final do tratamento. Queria que vocês falassem sobre isso, sobre a importância disso até para o sucesso do tratamento, né? Quando essa paciente ela é tratada pelo oncologista, pelo nutricionista, pelo fisioterapeuta, pelo psicólogo, pelo radiologista, enfim, toda uma equipe a serviço desse tratamento individualizado, cada vez mais individualizado. Esse é um orgulho que a gente tem, que é o Casa Delas, que é esse centro de câncer de mama, um centro da mama. Não é só do câncer da mama, mas de todas as patologias da mama, né? Ali é um local que a paciente, ela chega e tem uma equipe multidisciplinar que é especializada no cuidado da mama. Então, ela vai passar, por exemplo, por um mastologista que vai examinar, que vai avaliar, que vai indicar os melhores exames. E ali mesmo, ela já é direcionada para fazer os exames com uma equipe de radiologia que é focada em imagem da mama. E isso faz toda a diferença, né? As meninas estão ali o tempo inteiro avaliando, laudando, estudando, se aprofundando na imagem da mama. Então, a chance, né, daqueles resultados estarem corretos é muito maior, porque é uma equipe altamente focada nesse diagnóstico, né? Exatamente. E dali, caso ela tenha um diagnóstico ou uma suspeita de uma lesão maligna, ela já está em contato também com um oncologista. E todo o time de oncologista do Casa Delas é especialista em câncer de mama.
Então, tudo isso traz com que essa paciente ela seja acolhida em termos médicos, nas suas necessidades, em termos de exames, de tratamento, de serem orientadas quanto ao que fazer. Elas também têm um acolhimento pela equipe de enfermagem, pela equipe das nossas secretárias, concierges, que vão direcionar para que não perca tempo. Então, tudo é muito mais ágil. Ela já sai do mastologista com o exame agendado, já tem o laudo do exame, já tem o oncologista agendado para ver aquele exame, que discute ali porta a porta, né, com os outros colegas. E ela vai dar sequência, quando é necessário, ao tratamento do câncer de mama com aquele oncologista, com todo aquele time, organizando o momento ideal da cirurgia. Nosso time todo tem uma reunião semanal em que a gente leva todos os casos, discute, todos os olhares estão ali para poder dar as melhores opiniões e chegar num consenso quanto ao melhor tratamento para aquela paciente. Então, é realmente um motivo de orgulho fazer parte de uma equipe, de um centro assim, porque a gente sabe que isso não é tão comum, né? É uma preciosidade. É uma preciosidade que a gente tem. E é o Horizonte alinhado com os melhores centros de tratamento de câncer do mundo. Com porque certeza. Isso é uma tendência que em todos os países, né, que desenvolvem essa pesquisa, todos chegaram justamente aí, né? Nesse acolhimento, nessa especialização de uma equipe multidisciplinar. Para quem recebe um diagnóstico de câncer, isso é valiosíssimo, porque a primeira reação é de perplexidade. Você não sabe para onde ir, não sabe o que fazer, não sabe que tipo de médico procurar. Quando uma equipe multidisciplinar te abraça e te acolhe, você já tem um caminho traçado, né? Isso menos gasto de energia. Exatamente. Você tem mais, menos exatamente, menos estresse emocional, porque ali você tem um time que sabe o que fazer para te ajudar, que consegue te orientar, te acolher. E a gente fala muito aqui de exame, diagnóstico, tratamento, mas também da forma humana como essas pacientes são recebidas e tratadas em todo esse percurso da jornada. Porque é um percurso, às vezes, longo, né? E, às vezes, que traz muita ansiedade, esperar resultados, esperar biópsia. E quando a gente integra todo esse cuidado, esse tempo diminui, né? Essa paciente já começa a tratar de forma mais rápida. E, certamente, para quem tem um diagnóstico, isso acalma, isso alivia, Com né? certeza, com certeza. E todo o acolhimento emocional que essa paciente, que essa mulher que foi diagnosticada com câncer de mama precisa, já acontece ali, no momento do diagnóstico e do início do tratamento, né? A gente sabe que isso é fundamental. Com certeza. E o fato também de estarem todos os profissionais ali centrados na paciente, facilita a comunicação entre os profissionais, né? Então, por exemplo, alguma coisa que levaria um tempo para você entrar em contato com a paciente, ir lá num outro, ali às vezes já consegue discutir um com o outro, qual que seria a melhor conduta, qual o melhor passo para aquela paciente, né? Então, assim, é um privilégio mesmo trabalhar num centro que eu acho que todo médico gostaria de estar, num lugar onde que você tem o melhor, e você pode dar o seu melhor como profissional de tecnologia, também, né? Não só em termos de tecnologia, mas você vai conseguir entregar para a paciente um trabalho que você sabe que é o melhor para ela, né? Então, ali realmente é um privilégio. Tanto para as pacientes, porque que tem essa questão, né, de quando elas têm o diagnóstico, a energia que elas gastariam de fazer o caminho ali sozinho, né, buscar qual marcação de exame, marcar o próximo passo, a gente faz por elas, né? Então, já entrega, ela vai se preocupar só mesmo com a questão de fazer aquilo que precisa de fazer. Fazer ela a parte dela no tratamento. Exatamente. Eu sempre digo que, né, cada um tem a sua Com parte certeza. também para contribuir Isso com mesmo. o próprio Isso. tratamento. Por experiência própria, eu posso garantir assim, que é de suma importância esse acolhimento, né, esse olhar de uma equipe multidisciplinar para essa jornada do paciente, que eu acho que é uma jornada, pode, como, né, a doutora Bárbara falou, pode demorar, né, um bom tempo ou não, os tratamentos são diferenciados. E quando a gente chega na casa delas, é isso que a gente sente esse acolhimento. Você encontra outras mulheres, tem um centro te recebendo. É como se você pudesse
entregar esse tratamento E você um não pouco tá também. só, E né? você não se sente está só. sozinha. Exatamente. Isso eu é acho uma que coisa muito isso, a importante. gente falando entre mulheres, né? Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que isso é uma peculiaridade também Isso. do tratamento de câncer de mama. Doutoras, quero agradecer muito por tantas informações preciosas, positivas que aqui foram dadas. Tenho certeza que muita gente ficou surpresa diante da evolução do tratamento de câncer de mama. Para terminar, eu queria, por favor, que vocês deixassem uma mensagem para as mulheres que nos assistem, né, sobre a importância do cuidado, né, do autocuidado, de fazer os exames e de, uma vez você que nos assiste, né, está diante desse diagnóstico, né, de encarar esse tratamento e essa jornada. Olha, a minha mensagem para as mulheres que estão nos escutando, e tanto para as mulheres, mas qualquer familiar, esposo, amiga, amigo, é uma conscientização para toda a população, né? O Outubro Rosa, ele é uma campanha para lembrar que o câncer de mama existe, que é uma doença prevalente, que é uma doença que tem possibilidade de ser prevenível, que tem possibilidade de um diagnóstico precoce e que tem a possibilidade também de cura. E também, além da cura, para aquelas pacientes que têm um diagnóstico de uma doença avançada, que não enxerguem o câncer como uma sentença. O câncer de mama, mesmo com a doença metastática, não é uma sentença de morte. Existem vários tratamentos. A gente está evoluindo cada vez mais para que as pacientes não só sobrevivam, vivam mais com qualidade e melhor. Exatamente. E o autocuidado, fazer os exames, buscar se conhecer, buscar se cuidar, é um ato de amor próprio, né, Ana? É um ato de autocompaixão e que todas nós, mulheres, devemos ter com nós mesmas. Isso mesmo. Acrescenta alguma coisa, doutora Ana Paula? Eu queria acrescentar. Por favor. Lembrar que nós estamos lá no Casa Delas, né, com as portas abertas. Não é um local exclusivo para pacientes com câncer. Na verdade, é um centro que a gente gostaria que todo mundo pudesse fazer o seu rastreamento, né? E que não tivesse o câncer, né? Que fosse ali uma ida lá anual só para... É um centro de autocuidado feminino, né? E que, lembrando aqui o Outubro Rosa, né? Do rastreamento, que é a nossa ferramenta mais importante aí para a gente poder chegar no objetivo final que a gente quer, que é, caso a gente venha a ter o câncer de mama, a gente conseguir, né, fazer o diagnóstico mais precoce possível. Então, não deixe de fazer as mamografias. Perfeito. Obrigada pela presença, Daniela, pelas informações. Ana. Para mim também é um prazer estar aqui podendo compartilhar, fazer mediação dessa série especial de Outubro Rosa. Eu que sou paciente, né, da Oncomed, que tive na minha jornada esse diagnóstico. Então, o que eu tenho a dizer para vocês também que nos assistem é: não temam, façam seus exames, né? Eu sempre digo, não falar de câncer não faz com que o câncer não exista. Então, a melhor maneira é a gente se prevenir, né? Se antecipar, seguir a sua rotina de exames adequada, né? Indicada pelo seu médico. E é muito bom ter você aqui com a gente. Até o próximo episódio da nossa série especial Horizonte da Saúde, Outubro Rosa. Muito obrigada.